Boa tarde, colegas. Estávamos esperando um pouquinho para o pessoal ir entrando, né? Agora já tem bastante gente, vamos iniciando, né? O pessoal vai entrando ainda. Sejam bem-vindos. Queremos desejar que sejam bem-vindos aqueles que ainda não tinham participado. Tem gente que não tinha conseguido entrar, que de repente a internet não funcionou. Tem gente que estava em outro grupo e por conta de problemas de telefone, enfim, acabou ficando em dois grupos. Agora está no nosso grupo, né? E não tinha participado ainda, mas já estava no outro grupo. É o caso da Mariana. Ela já estava no grupo da Neusimar e agora passou para o nosso. Seja bem-vinda, Mariana. Nós vamos tentar falar menos hoje, eu e o Jefferson, prometemos, para dar mais tempo para vocês no final, senão a gente acaba passando muito do tempo, né? E os colegas, alguns têm compromissos, né? Lá no final, nós pedimos que vocês participem, né? Tem municípios que ninguém participou ainda: Aripuanã, Cotriguaçu, Juruena, Colniza, Nova União, Guariba, né? E quem já participou também, que quiser participar na Castanheira, acho que também não participou ainda, né? Brasnorte, se quiser participar de novo, por favor, fiquem à vontade lá no final. Nós gostamos muito de ouvi-los, enriquece o nosso encontro, né? E nos conhecemos em toda a região. Então, vamos lá. Ah, Alessandra, melhorou, Alessandra? A Alessandra está aí? Já entrou? Não estava bem? Acho que não entrou ainda não, né? Não estava bem na quarta-feira, né? Enfim, vamos iniciar então. Vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar com o texto que nós pedimos para que vocês lessem para hoje, que é o Futuro do Ensino, Metodologias Ativas na Prática Docente. Esse texto, ele é um artigo, na verdade, que foi trabalhado no Conedu. Esse artigo é da Fábia Geis Amaral Silva, Diná Moraes de Andrade Góes, Karine Lima Verde Peixoto e Roberta de Abreu Peixoto. Nós vamos iniciar a nossa conversa hoje sobre esse texto com uma frase do Paulo Freire. O que me surpreende na aplicação de uma educação realmente libertadora é o medo da liberdade. Paulo Freire. Então, olha como isso nos diz muito nas nossas discussões, né? Então, nas nossas discussões, não apenas aqui dentro do nosso curso, dentro das nossas escolas, mas nas discussões que vêm surgindo a nível nacional, inclusive, sobre a educação e envolvendo o nome de Paulo Freire, né? Nosso consagrado Paulo Freire. Então, por que será que é tão temido Paulo Freire, né? Porque ele realmente quer que a educação liberte. Nós vamos tentar ressaltar nesse texto alguns pontos que nós ainda não tínhamos conversado tanto, porque não sei se vocês perceberam, esse texto ele repete bastante coisas que nós já havíamos falado nos encontros passados, nos outros textos, mas não tem problema, né? O assunto nunca se esgota, né? Então, é muito importante
nessa nossa discussão sobre metodologia ativa também, e até porque muitas vezes lá dentro dos nossos trabalhos na escola, no planejamento, quando nós participamos da escrita do PPP da escola, muitas vezes surge essa dúvida. Qual é a diferença entre método e metodologia? Qual é a diferença? Método, do grego métodos, caminho para se chegar a algum lugar. Segundo Martins, a palavra método se compõe de meta, atrás, em seguida, através, e de outros, caminho. Portanto, método significa somente caminho através do qual se busca algo. Então, já vamos falar mais sobre isso. Portanto, método é uma organização racional de um caminho pedagógico, utilizado para chegar a um objetivo de ensino. Por exemplo, os 3 momentos pedagógicos propostos por Delisle, que compõem um método: problematização, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. Então, vários métodos que nós aplicamos percorrem esses 3 pontos. Agora vamos ver metodologia. Então, método, nós podemos dizer que método, por exemplo, é um trabalho em grupo por votação? Método é um trabalho em grupo por estações? Sim, isso mesmo. Metodologia seria o estudo das bases filosóficas e epistemológicas do método. Então, já percebemos aqui que método é menor. Metodologia é mais amplo, né? Por exemplo, a concepção freiriana de educação epistemológica construtiva e hoje as concepções teóricas que embasam as metodologias ativas, que também Paulo Freire também entra nelas, né? Mas, enfim, são vários teóricos que embasam metodologias ativas hoje. Então, isso seria metodologia. Então, de forma mais ampla, as teorias que embasam os métodos que são menores. Metodologia, logia, então, nós que significa estudo de. Metodologia de ensino envolve dimensões intraescolares e extraescolares, posto que abarcam a organização do trabalho pedagógico desde o externo, a escola, a organização prévia para a aula, por exemplo, o projeto político-pedagógico, o planejamento de ensino, as instâncias educacionais federais, estaduais e municipais. Então, percebemos que a metodologia ela deve estar nesse amplo. Lá, nós, para escrever o PPP da escola, reorganizar o PPP da escola, nós vamos nos pautar nos documentos maiores, que no caso são as DRCs. Ali nas DRCs e lá no nosso PPP na escola, nós vamos deixar claro qual é a metodologia da escola, em quais teóricos que nos pautamos os nossos planejamentos. Metodologia de ensino guarda em si uma orientação filosófica fundada em concepções de homem, de mundo, de sociedade, de história, de existência, de educação, entre outros aspectos. Mesmo que tais concepções não sejam expressas, elas orientam a ação educativa e o processo pedagógico, uma vez que o professor
as leva consigo para a sala de aula. Suas concepções de aluno, de ensino, de aprendizagem, de avaliação, não se isolam das suas relações afeitas na sala de aula. Então, o professor, ele vai trabalhar a metodologia, ele vai utilizar como metodologia aquilo que ele acredita, não é? Então, se eu não acredito na metodologia ativa, no embasamento teórico metodologia ativa, será que eu vou conseguir fazer esse trabalho na sala de aula? Então, é muito importante, inclusive, que a escola tenha... Alguém está com o microfone aberto. É muito importante que a escola tenha claro no seu PPP realmente qual é a metodologia da escola. E que todos os professores que entram novos na escola conheçam o PPP. Por quê? Porque cada professor, se o PPP da escola ele não deixa claro qual é a metodologia desta escola, cada professor vai trabalhar numa linha diferente. E aí nós não conseguimos chegar a um denominador comum, nós não conseguimos trabalhar aquilo que realmente a escola propõe. A metodologia de ensino também não pode erigir-se somente como finalidade, nem se apresentar com importância maior do que o aluno, ou sobrepô-lo, uma vez que ela se constitui fundamentalmente como mediação entre o professor e o aluno, a qual se desenrola tendo em perspectiva a formação do aluno, sua autonomia, sua emancipação, sua cidadania e seu desenvolvimento pessoal. Então, aquilo que nós falamos na quarta-feira, em relação a muitas vezes o aluno nem gostar de metodologias diferentes, achar que ele aprende melhor com uma aula expositiva, por exemplo. Então, nós não podemos ter na escola, ao mesmo tempo que o professor precisa conhecer a metodologia da escola, né? Ela não pode ser tão engessada, porque nós temos alunos diferentes que necessitam, de repente, de um trabalho mais tradicional. E por que não vamos fazer isso se for necessário? O documento de referência curricular para Mato Grosso, com base na BNCC, Base Nacional Comum Curricular, orienta a centralização da aprendizagem ativa, situando o fazer pedagógico para além do ensino em si. Então, a gente está trazendo aqui, lá do nosso documento curricular, do caderno Concepções para a Educação Básica, o que as DRCs do Estado de Mato Grosso nos traz sobre metodologia ativa. É exatamente aquilo que nós já estamos trabalhando com vários autores aqui, né? A concepção de aprendizagem que sustenta esse referencial curricular de Mato Grosso estrutura-se em 2 princípios presentes na BNCC. Veja só como é importante nós termos conhecimento disso. O primeiro define a educação como um direito humano necessário para a manutenção da dignidade. Então, nossos alunos têm o direito a ter os objetivos básicos de todas as áreas do conhecimento para que eles possam ser cidadãos de direito, né? O segundo destaca a aprendizagem como um processo ativo e significativo, pautado em competências e habilidades construídas nos contextos escolares.
Então, esses dois pontos, eles são centrais na BNCC, e as BRCs de Mato Grosso os trazem também como centrais. Na essência, as metodologias ativas não se constituem em algo novo, pois, ainda segundo Abreu, o primeiro indício dos métodos ativos encontra-se na obra de Emílio Rousseau, lá de 1712, 1778, tido como o primeiro tratado sobre filosofia e educação do mundo ocidental e na qual a experiência assume destaque em detrimento da teoria. Metodologia ativa de aprendizagem é um processo amplo e possui como principal característica a inserção do aluno, estudante, como agente principal responsável pela sua aprendizagem, comprometendo-se com o seu aprendizado. Então, nós temos aqui na metodologia ativa, como já temos falado desde a primeira semana, o aluno como sendo o centro do processo da aprendizagem. E ali ao redor, todos os outros elementos que compõem a nossa escola, né? A avaliação, a autonomia do aluno, a gestão, a questão do espaço, a cultura escolar, enfim, todos os elementos que compõem a comunidade escolar. Aluno centro da aprendizagem, ideia corroborada por Freire, 2015. Ao referir-se à educação como um processo que não é realizado por outrem ou pelo próprio sujeito, mas que se realiza na interação entre sujeitos históricos por meio de suas palavras, ações e reflexões. Nós já falamos bastante sobre isso, né? Eu não vou repetir mais sobre a questão da aprendizagem ativa, né? Só fechando com essa ideia realmente de Paulo Freire, porque agora o Jefferson vai falar um pouco mais, né? E depois nós queremos ouvi-los também, né? Por enquanto, obrigado pela atenção de vocês. Eu vou passar para o Jefferson. Só um pouquinho, está demorando aqui, sumiu tudo. Está me ouvindo, Jefferson? Estou te ouvindo. Eu vou só... Estou só procurando aqui o slide e já vou. Aí. Só um pouquinho, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Então, vamos começar aqui. O artigo é o mesmo, né? Esse da Ivete. O título é Futuro do Ensino Médio, Metodologias Ativas na Prática Docente. Os autores a gente acompanhou ali com a Ivete e eu trago aqui alguns apontamentos sobre o artigo, né? Aparece essa citação lá nele. Jofili conceitua metodologias ativas como processos interativos de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões individuais ou coletivas com a finalidade de encontrar soluções. Tem alguém pedindo para entrar aqui. Objetivo de
processos interativos de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões individuais ou coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para um problema. Então, a metodologia ativa, ela busca basicamente isso, fazer com que os alunos interajam diante da busca pelas soluções de problemas. E nessa busca é que acaba invariavelmente acontecendo essa tomada de decisão que envolve, entre outras coisas, muita análise, muito estudo, pesquisa, decisões individuais e coletivas. E é por isso que é bacana, né, essa coisa da metodologia ativa, e quando vi esse conceito lá, eu gostei bastante, né, nesse artigo. Porém, essa mudança na prática docente, o que aponta o artigo, ela não deve acontecer de forma abrupta, né, de forma que toda hora tem um entrando e eu tenho que minimizar o slide. Ela não deve acontecer de forma impositiva para o professor nem para o estudante. Ela deve acontecer de forma paulatina, devagar, envolvendo ali muita reflexão, né? É o que vem apontando o artigo. Já porque também o professor ele não deve perder a alegria de ensinar, né? O professor ele não deve ser tirado isso dele, né? O professor, com as metodologias ativas, ele passa a ser visto pelos alunos como um facilitador dessa construção, como um mediador desse processo de aprendizagem, e não mais como aquele que detém todos os conhecimentos e que, durante esse período da aula, ele se posiciona ali à frente da turma e distribui, né, esse conhecimento. Essa figura do professor explicador nas metodologias ativas, ela é questionada, né? Aí chega uma parte do artigo ali que se tem resultados de discussão, né? Os resultados do presente estudo, né, que é o artigo em si, vão visar apresentar o que se espera e o que se quer da sala de aula utilizando as metodologias ativas. E para isso, quem escreve o artigo se utiliza dos princípios das metodologias ativas que a gente já havia anteriormente estudado. Vocês devem se lembrar lá, eu não me lembro bem se foi na nossa última web ou se foi na nossa antepenúltima, em que a gente conversou sobre o artigo Os Princípios das Metodologias Ativas de Ensino, ali que foi o artigo da Aline, da Alda e da Silvana, e a gente visualizou naquele dia essa mesma imagem, né, aqui. Tem uma pequena mudança, nós vamos ver aqui quando a gente visualizar cada um desses princípios nas partes, né? O primeiro princípio, né? Vocês vão achar que é repetido, mas tem uma leve mudança. Ó, o aluno como centro do processo de ensino e aprendizagem. Esse é o primeiro princípio, né? Nas metodologias ativas de ensino, o aprendiz ele passa a ter mais controle e participação efetiva na sala de aula, já que exige dele ações e construções mentais variadas, tais como a leitura, a pesquisa, a comparação, a observação, aí tudo que se espera, né? A partir desse princípio, né? A imaginação, a obtenção e organização dos dados, a elaboração, a confirmação de hipóteses, a classificação, a interpretação, a crítica, a busca de suposições, a construção de síntese, enfim. Esse primeiro princípio ele é bem interessante e ele vem descrito ricamente, né, no artigo. Temos ali como segundo princípio o da inovação, né, que vem de inovar, de buscar o novo, apresentar o novo, né? E esse termo ele tem um valor significativo nesse percurso de transcender para o professor, de transcender a abordagem tradicional de ensino, que privilegia unicamente metodologias de transmissão mecânica de conteúdo, em que a função do estudante é o de receptor. E elas falam, o professor ele deve
sim saber que existe e que também pode se utilizar desse método, mas ele deve transcender isso, ele deve buscar novas metodologias de aprendizagem, né? Ele deve buscar renovar-se, né? O nosso terceiro princípio, nesse artigo, ela chama de projetos, né? E lá na imagem que a gente teve, que a gente já havia estudado lá no outro artigo, chamava de autonomia. Há algumas variações com relação à terminologia quando a gente estuda o tema, né? Metodologia ativa. Mas o princípio é basicamente o mesmo, né? Que por meio desse método, o aluno busca informações, ele lê, ele conversa, ele anota dados, ele calcula, ele elabora gráficos, ele reúne o necessário e, por fim, ele converte tudo isso em ponto de partida para um exercício de aplicação na vida, né? Ele busca esses dados, utiliza esses dados para aplicação na vida. Ele busca, ele lê, ele conversa autonomamente, né? O quarto princípio é esse aqui, a aprendizagem baseada na problematização da realidade e reflexão. A esfera cognitiva da problematização da realidade e reflexão deve garantir que o aluno estude situações suficientes para se capacitar a procurar o conhecimento por si mesmo quando se deparar com uma situação problema. Então ele observa e se depara com a realidade e busca solucionar problemas que são problemas da vida, né? Da vida cotidiana, da escola, mas também para além da escola. O nosso quinto princípio é o trabalho em equipe, né? O trabalho em grupos e equipes com metodologias ativas de ensino vai favorecer a interação constante entre os estudantes, né? E o Freire já dizia que a educação ela acontece ali na interação, né? Aliás, o Freire é uma das bases da metodologia ativa, né? Então, trabalhar em grupos é algo que favorece a aprendizagem, né? Ainda mais nas metodologias ativas. O sexto princípio é esse aqui, é que o docente ele é um mediador, ele é um facilitador, ele é um ativador, né? Ele, já que ensinar a pensar não significa transferir ou transmitir a um outro o que recebe de forma passiva, mas ao contrário, provocar, desafiar ou ainda promover as condições de construir, refletir, compreender, transformar, sem perder de vista o respeito e a autonomia e a dignidade deste outro. Depois que no artigo acontece essa explanação, né, sobre os 6 princípios que a gente já conhecia de antemão, ela tem ali as considerações finais, que ela também fala várias coisas, mas eu separei 2 aqui para a gente refletir, para a gente discutir também, né? A utilização de metodologias ativas vem favorecer amplamente na desenvoltura e senso crítico, especialmente na autonomia do estudante enquanto ser que pensa e que direciona o caminho que pretende alcançar, embora isso não seja nítido para ele em momentos iniciais. Então, a metodologia ativa, ela favorece esse senso crítico, embora isso não possa parecer muito claro para ele, aluno, nos momentos iniciais, quando o professor planeja em aplicar metodologias ativas. Então, no princípio, o aluno achará, mas esse negócio está meio bagunçado, mas não é assim que os outros professores procuram ensinar, não é assim que eu venho aprendendo desde quando adentrei a escola. Então, há meio que um choque, né, quando primeiramente se tenta trabalhar com metodologias ativas. O outro ponto, que é esse aqui, ó. Importa salientar que, assim como ocorre com as teorias, a escolha por uma metodologia por si só não seria a solução, posto que não seja garantia de eficácia, não transforma o mundo ou mesmo a educação.
E nesse ponto eu achei o maior barato nesse artigo, que ela fala que só a escolha da metodologia não vai garantir que a aula vai ser um sucesso, que a aula vai ser um barato. Ela, por si só, não transforma o mundo e também nem vai transformar a educação. E ela dá um exemplo bem bacana lá nas últimas linhas, que ela pega um exemplo do mapa conceitual. Ela diz que, embora o mapa conceitual seja uma metodologia ativa, que embora na teoria ali eu tenha que trabalhar com grupos, que embora na teoria com a metodologia do mapa conceitual eu trabalhe a capacidade de leitura e a capacidade de síntese, se eu não provocar, se eu não instigar o meu aluno ao conhecimento, se ele apenas reproduzir o mapa conceitual, isso de pouco valerá, né? Só o escolher a metodologia e o trabalhar ela, mas se eu trabalhar ela com o objetivo de mera reprodução, isso pode ser questionado. O exemplo que eu dei há uns encontros atrás é do seminário, né? O seminário ele tem lá as suas partes, né? Eu primeiro dou a minha orientação geral, né? Ali quando pretendo fazer um seminário, depois vem a parte que os alunos vão para o estudo nos grupos e o preparo para o seminário, ou a construção da argumentação, a reflexão sobre os textos escolhidos, o como é que vai ser o meu seminário, o tempo, quem vai argumentar o quê. O seminário, a terceira etapa, o seminário em si, e a última etapa ali que o professor faz a avaliação do seminário em si com os grupos, o que eles acertaram, o que eles erraram, no que eles poderiam ter melhorado, enfim, toda essa construção teórica do seminário de nada vai valer se o aluno só decorar a sua parte. Quantas vezes a gente não foi em escolas, ou mesmo na nossa escola, né, a gente não foi para a apresentação de seminário de aluno, em que a gente se aproxima da mesa, em que eles estão expondo, e aí eles repetem o parágrafo que decoraram, as 3 linhas que eles decoraram, e aí dá aquele cutucão no ombro do outro, fala, não, agora é a sua vez. E esse próximo repete as 3 linhas que ele já havia decorado, da internet geralmente, e passa para o outro. Esse terceiro, e esse quarto, e esse quinto repetem as 3 linhas, e nesse círculo vicioso, a deturpação daquilo que poderia ser trabalhado tão bem, que é um seminário, que é uma exposição oral. Então, ela deixa essa reflexão para a gente. Se a gente não conseguir provocar, instigar o nosso aluno para o conhecimento, a pura e simples, digamos, o puro e simples trabalhar com a metodologia ativa, se a metodologia ativa se servir à reprodução e à repetição, de nada valerá. Então, isso foi um pouquinho do que eu refleti sobre o artigo. Sintam à vontade para discordar, e a gente pretende e quer ouvir um pouquinho de vocês. Tá? Então, assim como no encontro passado, a gente passa a palavra e a gente quer ouvir os questionamentos. Né? Então, a gente, quem quiser se inscrever para falar, escreve aí no chat, a gente já passa a palavra, certo? Então, quem gostaria de começar? Alguém? O pessoal está mais calado hoje, já estão pensando no baile sexta.
como a Ivete já tinha falado, a gente quer ouvir aí, principalmente Colniza, Juruena, Aripuanã, Castanheira, Guariba, Nova União. Cadê o pessoal? Vamos lá. Edith. Professora Edith. Professora Edith, vamos lá. Cadê você? Deixa eu achar ela aqui. Uai, não tô achando. Edith. Edith, você... Tá me ouvindo, Ivete? Isso, sim. Estamos ouvindo. Você tá me ouvindo? Você não tá me vendo só? Não tô te Porque ouvindo. tá desligado. Tá desligado. Peraí, deixa eu ver aqui. Não, não consigo ligar a minha câmera, tá? Não consegue? Minha câmera... Não, a câmera ela dá um sinal que ela não tá ligando. É como se vocês tivessem que ligar. Mas não é você. Não, mas ela não dá, ela não entra, tá? Uai. Mas eu tô aqui. Vocês me ouvem? Tá, eu sou professora Edith, da Escola Dr. Arthur. Tenho de Mato Grosso de Juína, 32 anos, trabalhando na escola. E já são, assim, muitas experiências, né, Ivete? Eu acho que você chegou um pouco depois de mim. E eu venho, assim, pensando e discutindo até com mais alguns professores. Eu penso assim, que essas metodologias ativas, elas estão com esse nome, mas nós já trabalhamos na escola. Muitos projetos que a gente fez, e eu quero, assim, me colocar em projetos de anos atrás, num projeto muito importante que a Escola Dr. Arthur teve, o projeto Festiarte, em que ele durava, assim, cerca de uns 3 meses, nós preparando esse projeto, colocando para o aluno, depois tinha o dia, 2 dias, ou era, às vezes nós conseguimos fazer em tardes, né, apresentações para o público, onde vinham as outras escolas. Esse era um projeto muito grande que a escola teve, e eu não me recordo mais quando foi o último projeto, não sei se foi 2011, 12, e nós não tivemos mais a pessoa que estava à frente desse projeto. Ele foi esquecido, mas foi um projeto muito lindo, assim, que fazia com que o aluno, ele procurava, nós tínhamos um tema para nós trabalharmos, e ali era trabalhado todo esse tema. Não só o Festiarte, mas também nós tivemos fórum educacional, fórum ambiental, que professor Erickson, que ainda está comigo também lá na escola, né? O professor Vitor mesmo, que está participando com a gente, eu me recordo de uma vez que ele fez um trabalho junto com a professora Maribel, que eles foram no fórum assistir júri, depois eles entrevistaram o advogado, o juiz, prepararam isso aí, apresentaram na escola, criaram uma problematização e apresentaram. Então, talvez nós não tínhamos as tecnologias que nós temos agora, né? A gente não tem essa tecnologia, mas existia o gravador, o aparelhinho de som que a gente levava. Então, eu vejo assim, Ivete, que essas metodologias, que hoje metodologias ativas, nós já trabalhamos na escola, mas não, às vezes, mostramos que a gente está trabalhando. Eu não sei se é o meu pensamento, se ele está, assim, avançado desse jeito. Agora, uma outra coisa que me preocupa, Ivete, até o ensino, o híbrido, né, a metodologia ativa, que é o ensino híbrido, que ele coloca, assim, uma parte, o professor coloca a problematização para o aluno pesquisar, e depois o aluno pesquisa em casa, mas eu não estou vendo vantagem nisso, porque nós estamos vendo que a SEDUC colocou um material para ser estudado, né, que está aí para o aluno entrar e estudar aquilo ali. Nós temos com problema porque a gente não começou as aulas, nós estávamos em greve e as aulas iam começar na semana que nós paralisamos, né, por causa do Covid.
E aí eu vejo assim, Ivete, e outras vezes que a gente fez pesquisa e mandou com que o aluno fizesse em casa, eu me preocupo muito nisso. Ele não trazer aquilo que a gente propôs, vamos dizer assim. Eles dão uns nomes que eu fiquei marcando aqui. O professor é mediador, o professor é facilitador, cuidador, orientador, curador, dá um tanto de nome para nós, né? E uma das coisas, assim, que eu achei, assim, que eu penso, que eu vejo importante, o aluno, tem aquele aluno que ele é quietinho lá na frente. Eu estou com vergonha de falar, você pode saber que eu estou com vergonha de falar. E nós temos aquele aluno também, sabe? Então, tem esse aluninho que a gente atrás, porque ele não se envolve muitas vezes com o colega, não se envolve no grupo, a gente tem que colocar, né? E eu me preocupo muito com isso, Ivete, de nós, professores, né? Eu estou quase chegando lá, que eu vou pedir, né? 32 anos de profissão, e não é que eu estou enjoada, mas a gente cansa, você vai cansando, eu vou falar bem a verdade, né? O amor vai se esgotando um pouquinho. Mas aquele aluno, como que eu estava falando assim, que eu me preocupo com esse problema do aluno, às vezes, a gente colocar a tecnologia na frente e deixar, Ivete, muitas vezes que o aluno procure, nós ficarmos, não ser esse orientador, não ser esse facilitador. Eu me preocupo bastante nisso daí. Como se pensar, é uma metodologia nova, vamos experimentar, não sei. Eu penso eu assim, tá? Essa era a minha opinião, talvez vocês tenham alguma coisa para me acrescentar, né? Obrigada, Edith, nós agradecemos a participação sua e a sua coragem de falar a verdade, né? A angústia que nós sentimos diante de tantas coisas que precisamos, tantos nomes, né, Edith? E temos que assimilar para fazer o nosso trabalho. Enfim, essa sua preocupação em relação à pesquisa, que a gente dá uma pesquisa para o aluno e ele vai lá e não traz aquilo que nós pensamos, que aquilo que nós gostaríamos. Aí que está a diferença da intervenção do professor. Então, nós falamos, não sei se foi semana passada, da questão do professor curador. Então, para que nós possamos conseguir fazer um bom trabalho, quando o aluno vai ler o conteúdo lá na casa dele, que é a questão da sala de aula invertida, nós vamos falar melhor sobre isso semana que vem, é necessário que seja feito esse trabalho de curadoria, que é o de separar os materiais e indicar sites que eles vão pesquisar naquele site. Nós não podemos deixar completamente aberto. Mas a Mariana quer falar, de repente a Mariana até quer falar o que eu já estou falando. Cadê Mariana? Olá, boa tarde. Oi, pode falar. Estamos te vendo e te ouvindo. Boa tarde. Que bom. Sou Mariana, eu leciono atualmente na Escola Dr. Guilherme e concordo com o que a professora Edith disse, porém eu queria complementar um pouquinho, juntando a fala dela com a última fala do professor Jefferson, quando ele falou do ensino ficar nítido para o aluno ali nas considerações finais do artigo. E a própria autora, que eu vi que nos artigos foi bastante citada aqui, que foi Lilian Bassic, na tese de mestrado dela, ela fez bem esse estudo quanto ao aproveitamento dos alunos em relação ao ensino expositivo e o uso das metodologias ativas. Teve um desenvolvimento muito bom dos alunos, porém ela concluiu que ainda 9% dos alunos tinham preferência das aulas expositivas. Isso é um ponto muito importante,
porque o professor, com todos esses nomes aí que nós levamos, nós ainda temos que voltar a todas as teorias que nos respaldam e entender que as inteligências são múltiplas. Por mais que nós estamos aqui com essa metodologia, ela em si não salvará o mundo. Nós teremos, sim, que usá-la boa parte do que ela proporciona, porque até esse momento de pandemia está nos mostrando que um momento que até então eram situações provisórias de ensino, o uso de recursos online, eu vejo que daqui para frente isso vai se tornar cada vez mais efetivo na educação. E parte que isso também nos traz grande preocupação. Lá nas considerações finais, tem uma frase que me chamou muita atenção, na qual coloca ali que é preciso ter clareza da função social da escola e da universidade para a qual se ensina e quais resultados são esperados por meio desse ensino. Aí a gente analisar o nosso cenário, não vou falar do mundial, não vou falar do brasileiro, em que é colocado metas por essas avaliações externas, querendo ou não, é colocado um cabresto sobre o professor também, que ele não tem a total liberdade de tentar, porque nós vamos entrar em ensaios, nós não vamos tentar essa metodologia entrando com certeza. Haverão ensaios até que a gente consiga chegar num nível aí de educação que a gente fala, agora deu certo, é por aqui. Então, são tentativas, eu acredito que válidas, porém, elas sozinha não, sem condições da gente acreditar que salvará, mas é um caminho, eu acredito que hoje em dia, eu, enquanto professora da educação básica, que pego aluno de 9, 10 anos, esses são alunos já nativos dessa era digital. Eu não. Então, quem tem que ter essa formação, que até quero deixar aqui a parabenização para o Cefap pela iniciativa, que acho que também estão se superando, porque nós não somos. Então, quem tem que buscar essa formação e ter essa formação somos nós em como trabalhar com essa nova geração. Eu acho que essa era a minha contribuição hoje. Obrigada, Mariana. Então, Mariana não participou do nosso primeiro encontro, né? Ainda bem. E, né, agradecemos o seu parabéns, mas o primeiro encontro nosso foi uma catástrofe. Então, nós estamos aprendendo, né, a utilizar as tecnologias digitais. Com certeza sofrendo, né? Porque os nossos alunos, eles sabem melhor do que nós. E nós aqui no Cefap não somos diferentes, não. Quem mais gostaria de participar, por favor? Eu só queria dizer que isso é o bacana de tudo, entendeu? O que coloca a gente com o pé no chão é saber que estamos todos caminhando paulatinamente nessa nova construção. De repente, nos próximos 5 a 10 anos, venhamos colher os frutos disso aí, tá? Até porque, de cultura, nós temos uma política educacional que ela é baseada em decênios. Porém, o que a gente não pode perder de vistas é justamente os sujeitos que temos em sala de aula hoje, que são essa pegada dos garotos e garotas digitais. E a gente tem que nos reinventar para garantirmos que eles fiquem na sala de aula. Concordo com a Edith que a gente já vem desenvolvendo essa situação das metodologias ativas, porém numa pegada mais de projeto, em algo mais pontual, mas o que chama atenção agora, nesse material que o Cefap está nos trazendo, é algo que seja funcional e tenha aplicabilidade diária em nossas salas de aula. E as grandes, vamos dizer assim, os grandes métodos que vêm embasados por essas metodologias, seja ela a freiriana, seja ela da construtivistas, ou seja elas agora como essa nova, esse novo caminho apontado das metodologias ativas, eu queria dizer o seguinte, que a gente consegue, se pensarmos em romper
com certos modelos. Porém, não venhamos perder de vista que tem alunos que vai ainda só aprender daquele jeito tradicional. E quando eu pego a educação de jovens e adultos, eu sei que lá dentro haverá resistências, porém também tem que considerar que nesse mix que é a sala, tem alunos que vão se desenvolver muito bem nas novas tecnologias, as tecnologias ativas, nas aprendizagens ativas, mas tem alunos que vai precisar de mim, que eu ainda use do método tradicional para poder alcançar uma aprendizagem significativa. O bacana de tudo isso é a gente estar aberto às inovações, aberto àquilo que é verdadeiramente, eu diria, sólido, para fazer aprendizagens sólidas, pessoas que venham se intelectualizar com base naquilo que eu ofereço na minha sala de aula. Obrigada, Elami, pela contribuição. Odair, quer falar? Cadê o Odair? Vamos lá. Oi, estão me ouvindo? Sim. Oi, câmbio. Deixa eu colocar você na tela. Pode falar. Não, vai sem tela mesmo, estou no celular. Cadê Aí fica melhor. Né? Fica melhor sem tela, tá? A gente queria ver você. Não. Tem gente que não conhece. É o seguinte, a gente fala de metodologia ativa, nascidos na era digital, tal, mas por trás disso aí, né, tem o fator humano. Além do fator humano, tem o fator tempo. Por quê? Por mais que os camaradas tenham nascido na era digital, sejam nativos digital, mas eles são nativos digital no interesse deles. Muitas vezes no WhatsApp, no Facebook, né? Entendeu? E às vezes o cara ele não consegue ler um e-mail, não consegue abrir um e-mail, certo? Vamos pegar uma situação, exemplo nosso aqui, né? Ivete e Jefferson, me respondam, por favor. É só nesse momento aqui agora que vocês estão se dedicando para essa formação? Ixi, sim ou não? Com certeza não. Tá. Algumas pessoas já procuraram vocês no privado. Exatamente. Algumas pessoas já procuraram vocês no privado. Olha, não consigo isso. Aonde eu acho? Qual que é o nome disso aí? Orientação. Não é? Eu não consigo fazer um trabalho de uma metodologia ativa, ou seja, ela tradicional, bem feita, né? A não ser que seja aquela, passo no quadro, copia, vai para casa e me traz o caderno que eu vou vistar, né? Então eu não consigo fazer nada aonde eu não me dispor, né? Na faculdade, muitas vezes, a gente vê o contrário disso, onde o professor fala, vamos fazer um seminário, divide os tempos, o cara vai para casa, estuda, e o professor é um espectador. Ele vem apenas para averiguar o resultado. Se eu não me dispor como orientador, como curador, como meu amigo, o professor Anderson, né, colocou muito bem colocado, citou Mohan lá no Face dele, né? Se eu não me dispor a estar junto nessa caminhada, não tem metodologia ativa, né? Não tem nem sequer uma metodologia, porque o aluno ele não vai ser só o protagonista, ele vai fazer tudo sozinho, né? Ele vai estar usando o papel que eu estou tendo hoje, onde é um monólogo. Eu vou lá, falo, o aluno escuta. A gente só vai inverter. Ele vai falar e eu vou sentar e escutar. Então, se eu não estiver disposto a andar junto, a orientar, né, como se fosse num TCC. Não tem melhor exemplo de metodologia ativa que um TCC. Não é? Porque eu vou lá, pesquiso, mostro para o orientador fala, isso aqui não presta não, faz de novo. Procura esse livro, procura aquilo. Não é isso. Né? Até que eu chegue em algo. Né? Então, se a gente não conseguir esse fator humano, essa situação por trás disso aí, pode ter nativo digital, pode ser nós da época dos dinossauros, né? Um exemplo é esse aqui, a gente está tendo que buscar, está tendo que aprender, não é isso? Aí ele apelou. Tá? Então, eu penso que nós temos que nos apropriarmos desse fator humano. A partir do momento que a gente se apropriar desse fator humano, desse papel de curador, de orientador, pode vir EAD, pode vir híbrido, pode vir ensino por telepatia. Não vai substituir o fator humano e o professor, o orientador, o curador. Beleza? Obrigado.
Obrigada, Odair. Então, é exatamente isso, Odair. Como diz a Elani, a pegada tá na questão do professor como intermediador ali na situação da metodologia ativa. O professor passar um trabalho para o aluno e sentar na sua cadeira e ficar olhando, não vai existir metodologia ativa. Não vai. Quem gostaria de falar? Alguém tinha pedido aqui, você viu, Jefferson? Cadê? Ainda ninguém. Parece que alguém tinha pedido para falar. Não pediu, não? Vamos lá, cadê? Nós agradecemos a Odair, diretor da escola Arthur, a escola da professora que acabou de falar antes. Edith. Da Edith, que falou agorinha, o Odair é diretor da escola. A escola realmente já desenvolveu e desenvolve projetos muito bonitos. Cadê o pessoal? Pessoal de Guarita, Peruena, Nova União, Passareira. Vamos lá, ninguém quer falar, não? Queremos conhecer o pessoal desses municípios. Ninguém? Alô? Oi? Oi? Estão me ouvindo? Oi. Eu sou João Paulo, aqui de Brasnorte. Boa tarde. Alô? Boa tarde. Estão me ouvindo aí, gente? Estamos. Estamos te ouvindo. Então, Deixa eu gente, colocar você mais na uma tela. vez, Cortou o áudio dele. Ai. Só um pouquinho, João Paulo, que eu cortei seu áudio. Não consigo abrir. Acho que Abre aí. Oi? abriu. agora estão me ouvindo? Agora abriu o áudio. Aí. Ok? As dificuldades digitais. Tecnologias. Experts. Então. Bom, mas agora estão me ouvindo, né? O cara tá falando, corta o cara. Beleza. Pode falar. Então, mais uma vez, meu nome é João Paulo, sou professor de História aqui em Brasnorte e praticamente eu só vou confirmar, né, vou continuar na esteira de tudo que os colegas falaram aí e lembrar que essas metodologias ativas elas não são nada mais do que ferramentas. E como o outro colega também, agora esqueci o nome, falou, então, e não tem ninguém, talvez não tenha ninguém mais analógico do que eu aqui, não tem novidades. Então, por exemplo, o problematizar, o questionar, instigar o senso crítico nos alunos, isso é fundamental. Então, não adianta a gente ter, sei lá, aquela tecnologia digital de última geração, se a gente não tiver essa capacidade de problematizar, de questionar o senso crítico. Um ponto importante que estava no texto que a gente acabou de ler, onde fala na alegria de ensinar. A alegria de ensinar, e quando você tem a alegria de ensinar, você consegue instigar no aluno a alegria de aprender. Eu quero também dizer à nossa colega, quando ela falou, eu estou cansada, e porque tem alguns que... Mas quero lembrar para a nossa colega que nós nunca vamos conseguir fazer milagres. Eu tenho turmas com 30, 35 alunos, e a gente sabe que, infelizmente, nem todos, a gente não vai conseguir alcançar, digamos, 100% dos alunos, mas quando a gente consegue transmitir essa alegria de ensinar e instigar no aluno a alegria de aprender, pelo menos para a maioria deles, a gente tem que se sentir, digamos, contente por ter conseguido isso, porque, infelizmente, é muito difícil a gente alcançar os 100% dos alunos. Outra coisa também, principalmente nessa época agora aqui, que as aulas foram suspensas, e aí eu estou fazendo algumas videoaulas no Google Drive, mas eu percebi, por exemplo, que nem todos os alunos têm acesso a essas tecnologias.
Então, eu reparei que mais ou menos metade dos alunos, lógico, tem aqueles que não estão nem aí, que nem querem participar, mas alguns gostariam de participar e não tem uma internet na sua casa, ou se tem só o 3G e tem que dividir com o pai, com a mãe, com o irmão. Então, como um colega disse aí também, a gente tem que ir também mais no básico, no beabá, porque nós temos ainda muitos problemas, né, na questão da autonomia do aluno, como o Jefferson falou, quando o aluno vai apresentar um seminário, né, e aí repete aquela frase que ele decorou e cutuca o colega do lado. Então, ainda temos muitas deficiências na escola. Eu ensino no ensino médio e tem alunos, principalmente no primeiro ano, que ainda tem muitas dificuldades, né, no ler e escrever. Então, eu acho que, assim, as tecnologias digitais, elas estão aí, né? Quando é possível a gente fazer uso delas, a gente deve fazer uso delas, né? Porque tem alunos que gostam, né? E mesmo para mim, que eu sou analógico, a gente procura entender, a gente apanha um pouquinho no começo, mas a gente acaba aprendendo. Só que o problema na nossa região, pelo menos eu vejo aqui em Brasnorte, que infelizmente é um pequeno número de alunos que tem acesso às tecnologias digitais. Portanto, isso aí não nos impede de ter uma metodologia ativa, de problematizar e fazer o seminário, ou como a colega falou, levaram eles no fórum, entrevistas, né? Mas a gente nunca pode perder essa questão do professor se colocar como um amigo do aluno, como um igual, porque aí o aluno vai se sentir mais à vontade, né, para falar na sala de aula, porque, como a colega falou, às vezes tem aquele aluno que sei lá, tem vergonha, né, fica sempre no cantinho. Então, cabe a nós, né, instigar o aluno, mas como é que a gente pode fazer isso? Se demonstrando amigo do aluno, procurando usar uma linguagem acessível, né? Não adianta chegar na sala de aula e querer bancar o professor com aquela linguagem rebuscada que o aluno não entende, né? Mas, enfim, o fundamental é a gente levar essa alegria de ensinar. Eu, por exemplo, já 2 meses sem dar aula, eu não vejo a hora de voltar para a sala de aula, eu estou muito triste com essa questão, aliás, nem sei se quando eu vou poder, né, porque eu faço parte do grupo de risco, né, estou passando momentos aqui até de depressão, porque para mim a sala de aula é tudo, é a minha vida. Eu adoro estar na sala de aula com os alunos discutindo, debatendo, e a gente não pode perder isso. Só que eu quero lembrar vocês que, né, não tem nenhuma novidade, né, como a senhora falou no começo, né, a senhora citou a obra do Rousseau, o Emílio, de 1762, e lá ele já colocava na importância que a gente tem que colocar do aluno, porque o Rousseau dizia, olha, o ser humano ele nasce bom, ele é bom, então a gente tem que deixar o aluno colocar para fora essa coisa boa que ele tem, e não nós impormos o nosso ponto de vista. Mas então é isso, né? Só para finalizar, metodologias ativas não tem nada de novidade, nós utilizamos elas já há muito tempo, só que às vezes, isso talvez é uma falha nossa, nós não colocamos, nós não fazemos propaganda disso, mas muitos colegas nossos já aplicam essas metodologias ativas, só que a gente não faz os relatórios, não coloca no papel, né? Então dá a impressão que a gente não as utiliza, mas a gente as utiliza sim. E mais uma vez, então, eu quero parabenizá-los, parabéns para todos aí, né, para essa tentativa. E vamos torcer para que essa maldita pandemia termine logo, não sei como é que vai ser quando a gente puder voltar. E, enfim, vamos se virar com o que a gente tem, né? Porque quando o professor ele tem vontade, ele entra com alegria, ele tem conhecimento, ele
consegue problematizar com seus alunos, instigar neles o sentido crítico, né? Isso aí não tem problema se não tem a internet, se não tem um computador de última geração, né? O importante é a vontade não só do professor e a vontade do aluno, mas, obviamente, nós precisamos incutir nos alunos essa vontade, né? Porque se você chegar lá e manda eles fazer um trabalho e só fica esperando, vai ser difícil. Mas, mais uma vez, obrigado a todos, quero agradecer a todos aí, cuidem-se, né? Espero que estejam todos bem, parabéns a vocês pela iniciativa e um abraço para todos, até a próxima. Agradecemos, Tia Paola, a participação sua, e quero dizer que eu fiquei emocionada em ouvir você falar da saudade dos alunos, da falta que está sentindo desses alunos, maravilhoso, fiquei emocionada. Realmente faz muita falta, viu? A sala de aula é a vida da gente. E hoje, mais do que nunca, estão percebendo o quanto faz falta um professor, né? Nós, professores, nós somos muito importantes para a sociedade. E agora a sociedade está vendo o quanto faz falta um bom professor, né? Parabéns para vocês, viu? Com certeza, nós estamos vendo mensagens nas mídias de pais, de alunos, falando realmente o quanto que falta o professor. E como você falou, né, nenhum método faz milagre para a aprendizagem do aluno, nenhum método. Sem o professor. O professor é a peça central, o professor que organiza, o professor que consegue ter essa empatia com o aluno, como o Jean Paulo fala, nós precisamos ter um bom relacionamento com o aluno para ele poder aprender. Isso é muito importante. Agradecemos mais uma vez a presença. Eu que agradeço. A participação e a participação de todos os outros. Jefferson, gostaria de falar alguma coisa? Tchau para vocês, acho que está passando do horário, né? Até a próxima. Mais alguém gostaria de falar? Tem mais alguém? Tem gente que já tem compromisso, precisa sair, né? Então, o nosso abraço a todos, como já falou, se cuidem da família, para que essa pandemia acabe logo, né? Quanto mais nos cuidarmos, quanto mais evitarmos andar na rua, né? Que Deus ajude que essa pandemia acabe logo, nós possamos voltar para os nossos ambientes de trabalho, ver os nossos alunos, né? Então, um abraço a todos. Abraço a todos. Jefferson, fala. Então, meu muito obrigado. Então, até na quarta-feira. Um abraço, valeu.